Pastor, temos aqui mais uma pergunta, de foro mais íntimo, que diz assim: tenho uma filha que está fora da igreja. Posso considerar que falhei como cristão? Ah, Mesmo que ela estivesse dentro da igreja, você tinha falhado como cristão, né? Nós não conseguimos. Se os nossos filhos se salvam, é apesar de nós e não por nossa causa. Como pais, a gente vai errar, a gente vai ser omisso, a gente vai discutir na frente deles, a gente vai ser incoerente com o que a gente fala, a gente vai dizer uma coisa e vai fazer outra. Então, se os nossos filhos permanecem na fé, isso aí é apesar do nosso fracasso, apesar dos nossos erros, da nossa incoerência. Agora, quando os filhos se desviam, é claro que a primeira coisa que a gente faz é se ajoelhar diante de Deus, pedir a Deus perdão pelos erros que certamente nós cometemos, mas a gente não pode esquecer que os nossos filhos são pessoas responsáveis diante de Deus pelas suas próprias decisões. Você pode criar o filho no caminho do Senhor, trazer para a igreja, ensinar o evangelho, e ainda assim ele um dia vai tomar a decisão de que ele não quer. E ele vai responder diante de Deus por isso. Então, os pais deveriam entregar os filhos nas mãos do Senhor, pedir perdão por qualquer eventual fracasso na criação dos filhos e descansar, porque não há o que fazer. A gente pode alcançar no máximo o ouvido do filho, mas o coração é o Espírito Santo. Eu não posso converter meu filho. Então, eu tenho que deixar nas mãos do Senhor. E a porta aberta para que tenha um bom relacionamento, né? Talvez a gente possa comentar, pastor, porque muitas dessas perguntas que carregam um teor de culpa sobrevêm do entendimento de alguns textos bíblicos, como no caso da conversão do carcereiro, quando se diz que no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então, versículos como esse nos dão muitas vezes a ideia de que a salvação ela é uma promessa de Deus para mim e para minha casa. Como é que o senhor responderia a essa questão? Sim, eu diria que você vai encontrar na Bíblia as duas situações. Você vai encontrar na Bíblia, por um lado, passagens como essa, feita ao carcereiro, que promete a salvação para ele e para a sua casa. Você tem que lembrar o contexto e o mundo em que essa promessa foi feita. No Antigo Oriente, a religião do pai era a religião da família. Se o pai era judeu, toda a família era. A mulher estava incluída nisso, os filhos estavam incluídos nisso. Se ele mudasse de religião, a família toda mudava também. Então, nesse contexto corporativo, fazia sentido Pedro dizer no dia de Pentecostes: a promessa é para vocês e para os seus filhos, e o Paulo dizer para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Isso descreve o que geralmente acontece quando o pai, quando o chefe de família, ele segue uma determinada religião, no caso o cristianismo, é muito provável que toda a família vai acompanhar isso no mundo do Antigo Oriente, onde essa ideia de família e de agrupamento era muito mais forte. Hoje, no mundo ocidental, onde prevalece o individualismo, não é? Então isso aí nem é uma coisa que a gente não vê muito acontecer. Uma passagem que o pessoal usa muito é: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não vai se desviar. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, mas é um livro que registra a observação dos sábios de Israel. Então, o que os sábios de Israel estão dizendo é que, pela observação dele, geralmente uma criança não se desvia dos princípios que foram inculcados durante o período da infância. Ela vai seguir. Ou seja, no período de formação, se ela recebeu boa instrução, não vai esquecer isso quando vai ficar velha. Isso é o que geralmente acontece. A mesma Bíblia que diz isso é a mesma Bíblia que diz lá em Ezequiel 18, que se um homem justo gerar um filho ímpio, a piedade e a justiça do pai não serão imputadas ao filho ímpio. E o contrário também é verdade. Um homem ímpio tem um filho justo, então o pecado do pai não será atribuído ao filho. Quebra aquela corrente que está lá no livro de Êxodo,
que Deus diz assim: eu castigo a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas Ezequiel 18 diz que se o filho se converter, esse link, né, de maldições, isso aí é quebrado. A conversão quebra isso aí. Então, a gente cria os filhos do jeito que, da melhor maneira que a gente pode, à luz da palavra de Deus, mas sabendo que quem converte é o Espírito Santo e descansando no Senhor.